Boas noites, senhores. Seu Enio, seu Paulo, seu Clepson. Estão me ouvindo? Bom, Lepeira? Tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que tá? Seu Enio Marçal. Ele mesmo. Cadê o filhote? Aí tá na casa dele. Olha ele aí, apareceu aí. O Enio Júnior e o Enio pai. Paulinho e a Gi, lá de Alphaville. Esses não perdem uma, né? Nosso amigo Clepson, lá de Feira de Santana. Feira de Santana. Terra quente. Muito quente. Um lugar onde o filho chora e a mãe não escuta. Aqui pega fogo, cara. Muito quente, você é louco. Vocês estão bem? Tudo em paz. Quais as programações aí para Páscoa? Quem chegou? A Liliane chegou também. Oi, Liliane Clemente. Hoje eu vou ficar deitadinha, porque tem tudo a ver com o teu tema de hoje. Você já entrou em catarse? Você está assim hoje, é? Nossa, o dia inteiro na cama. O nosso amigo de Ângeles, diretamente do Sergipe. Como é que está, de Ângeles? Tudo bem? Tudo bom, Marcos? Tudo ótimo. Quem entrou? Nosso amigo Osni. Foi o Osni que entrou? Eu tô aqui, mano. Samatá do Brasil. Samata sou eu, Osni. Maravilha, hein? E a Lu? Osni e a Lu. Cheia de energia, Lu. E descabelada. Porque tá deitado o negócio. Vamos pôr o negócio direito. Vamos aqui, ó. Pronto. Não tô tão descabelada assim, só metade. Tô igual o Lepeira, ó, descabelado aqui também. Tô descabelado? Não, esse é meu cabelo normal. Meu descabelo já é natural já. Somos dois. Quer colocar lá? Estamos aqui. Esperar chegar o pessoal aí. Chegando o Fred. Como é que é lá para fazer? Vou desconectar aqui, tá? Aí, chegando Edgar. Ô, Edgar tá participando. Parabéns, hein, seu Edgar. Seu Edgar participando pela primeira vez. Seja bem-vindo, seu Edgar. Olá, boa noite, Lepeira e companhia. Seu Edgar é o rei da oratória. Obrigado pela apresentação. Tá exagerando, mas tudo bem. É um prazer falar com vocês, um prazer participar ao vivo, enfim, do seu treinamento. Obrigado pelo convite. Muito bem, tá uma turma boa aí, ó. Temos o Edgar em São Paulo, o Osni em São Paulo, de Ângeles em Sergipe, os Ênios em Brasília, o Paulo e a Gi em Barueri, lá em Alphaville. A Liliane está onde? Em Jundiaí? Acho que é Jundiaí. Itatiba. Itatiba é do lado. Clepson de Feira de Santana. O Fred é de São Paulo também, Fred? Santo André. Santo André, lá do meu querido ABC. Eu estou em Barueri também. Ah, você está em Barueri também? Barueri. E eu estou em São Paulo, no Brooklyn. Fala aí. Então temos um vizinho. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Maravilha. Bom, pessoal, vamos começar. Hoje eu também não quero me estender muito na nossa aula aqui, porque até um pré-feriado, né? Tá todo mundo
Tá todo mundo dessalgando o bacalhau. Todo mundo já botou o bacalhau para tirar o sal, né? E amanhã cedo eu também viajo e acho que muitos de vocês também vão viajar, tem os seus afazeres aí. Eu escolhi esse tema de hoje, e engraçado que hoje que eu me toquei, né? Eu falei assim, puxa, eu escolhi esse tema e o pessoal deve estar pensando que esse tema tem a ver por causa da Páscoa, né? Mas eu não escolhi esse tema sobre espiritualidade e negócio sobre a Páscoa, não. É que eu tive um insight essa semana, assim. Eu sempre acredito muito nos meus insights. Sempre... Ah, a Gabi chegando aqui. Gabi também é de Brasília. Olá, Gabi. Gabi é a família linda delas, duas meninas, olha lá. Preciosidades, elas estão comendo. Ah, e nós também temos a Silvia. A nossa amiga Silvia. Silvia de São Paulo também. E então estou falando para vocês que eu sou um cara que eu ouço muito minha intuição, né? Eu ouço muito os meus insights, né? Eu procuro muito ouvir as coisas que não são da lógica, né? Até porque eu tenho uma vida de criação, né? E todas as campanhas que eu fiz até hoje, as grandes campanhas que eu fiz até hoje, elas, apesar de serem feitas através de muito trabalho, né? Elas são insights que a gente tem, né? Eu tenho uma teoria sobre isso, aliás, né? Eu desenvolvi nesses anos uma teoria. Eu sempre achei que as coisas que eu criei, eu sempre tive certeza que as coisas que eu criei, elas estavam em algum outro lugar e eu acabei fazendo download, assim, né? Eu acabei trazendo elas de algum lugar para cá, algum lugar onde elas já estavam criadas, já estavam feitas, né? Claro. Então eu aprendi a ouvir muito a voz assim do meu coração, a voz da intuição, a voz dos meus insights, e tentar colocar isso debaixo de uma lógica também, né? Quer dizer, mas e eu tive esse insight essa semana, falar sobre espiritualidade e os negócios. Né? Como é que funciona isso? Como é que a gente trabalha isso? Como é que se converge isso, né? Aonde isso se converge? Isso se converge, aonde que isso se converge? E como lidar com a nossa questão espiritual e o mundo dos negócios, que muitas vezes parece até ser uma coisa antagônica, né? Porque o mundo dos negócios é um mundo, por vezes, muito duro, né? Muito difícil. E como eu sempre fui uma pessoa assim muito ligada nas questões espirituais, né? Eu comecei eu fui uma pessoa que eu tive uma presença assim desde muito cedo na espiritualidade, né? Eu fui batizado, fui crismado na Igreja Católica, fiz primeira comunhão, todos aqueles ritos da Igreja Católica, né? Depois eu acabei migrando para outras linhas, outras denominações, né? E eu sempre vivi... A Sandrine chegou aí. Boa noite, Sandrine. Sandrine de Santos. Eu sempre tive essa questão que muitas vezes ela se pareceu assim um pouco antagônica, né? Porque quando a gente fala sobre... Eu não vou falar sobre religiosidade nem sobre religião, mas eu vou falar sobre espiritualidade, né? Independente, eu imagino que aqui no grupo a gente tenha católicos, a gente tenha evangélicos, a gente tenha espíritas, a gente tenha budistas, né? E eu respeito, acho que todos
todos os caminhos levam a algum lugar nenhum, até aos ateus, né? Eu, por exemplo, tenho um amigo ateu que ele é infinitamente mais espiritualizado do que muita gente que tem religião que eu conheço, né? Ele é infinitamente espiritualizado. Ele é uma pessoa que ajuda, faz o bem, é do bem, está sempre preocupado com o outro. E eu acho que a espiritualidade, né? Eu acho não, né? A espiritualidade não tem absolutamente nada a ver com a questão da religião ou com a questão da religiosidade, né? A espiritualidade é a tua relação com o sagrado, né? Mesmo que essa questão do sagrado seja uma questão fora da questão religiosa, né? Fora da ligação que você tem com uma religião, com uma doutrina, enfim. Mas eu queria conversar um pouco com vocês hoje e a minha proposta é abrir uma roda de conversa mesmo, né? Para que a gente possa, nem sei se chegar em algum lugar, não estou muito preocupado hoje no nosso tema em chegar em alguma conclusão ou chegar em algum lugar, mas eu queria trocar um pouquinho mais com vocês, né? Como que a gente conduz essa questão da espiritualidade diante de um mundo que se apresenta cada dia mais doido, né? Diante de um mercado que se apresenta cada vez mais reptiliano, cada vez mais sedento por lucros. Como é que a gente lida com... Como é que a gente sincroniza os nossos valores espirituais dentro dos nossos negócios, né? Outro dia eu conversei com uma pessoa, estava conversando com uma pessoa e ele assumiu a função de CEO de uma indústria que fazia um determinado tipo de equipamento. E assim que ele assumiu, ele é uma pessoa assim absolutamente espiritualizada, assim, né, muito ética, muito correta. Chamaram ele no maior cliente que ele tinha, e a conversa nesse cliente foi: olha, se você não ajudar a gente aqui, se você não ajudar fulano, ciclano, enfim, né, se você não pagar uma propina aqui pra gente, a gente vai encerrar as encomendas com vocês, né? E, tipo assim, era um cliente que representava 50% dos pedidos dele. E aí ele falou que ele passou uma noite em claro, refletindo o que ele ia fazer, né? Porque se ele falasse não, ele ia ter que mandar um monte de gente embora, ia ter que justificar para a matriz nos Estados Unidos. Se ele falasse sim, ele ia ter que administrar um risco enorme, porque se soubessem disso na matriz, ele ia ser demitido. E aí, no final da história, ele resolveu dizer não. Ele pegou o carro no dia seguinte, foi no cliente e falou: olha, eu não vou entrar nessa. E aí, ele falou que ele teve que administrar todas as consequências dessa atitude dele, mas que, no fundo, administrar essas consequências foram muito mais fáceis do que ele ter um conflito de consciência, né? Um conflito consciencial depois consigo próprio. Então eu queria ouvir um pouquinho vocês hoje, e eu queria ir pontuando algumas coisas que vocês fossem falando, né? Como que vocês veem essa questão dos negócios e da espiritualidade? Como é que vocês lidam? Como é que cada um de vocês lida com esses desafios dos seus negócios diariamente, que ser empreendedor é um processo extremamente complexo? E como é que você lida com a sua espiritualidade, com seus valores espirituais, com a sua relação com Deus? Então, quem quiser falar, assuma o microfone aí e dê a palavra. Vai lá, Paulinho. Eu gosto do Paulo e da Gisele, porque eu disse que tiver um prêmio aqui no Incrível Talento de Participação, eles vão ganhar. Bom? É bom. Bom, falando sobre isso, né, a gente estava até conversando quando ele me mandou o tema, eu não sabia, aí ele me passou o tema, ele falou: nossa, sua cara, porque tem muito a ver com o que eu faço, com o meu trabalho, né? A limpeza que nós fazemos, né, muitas vezes não é só a limpeza física, né?
no lugar. Eu sempre, quando vou no cliente, quando as minhas funcionárias vão no cliente, né, eu sempre assim, tento manter, né, um alto astral, para que quando, né, seja feita a limpeza, né, eu consiga elevar, né, a alegria na casa, né, a energia da casa, né, e assim, já aconteceu casos, por exemplo, da gente limpar apartamentos de pessoas com depressão e a pessoa sair da depressão, aquele ambiente organizado, limpinho, cheiroso, né? É muito gratificante. E assim, eu trabalho assim com isso, embora 99% das minhas funcionárias são evangélicas, né? Eu tento trabalhar essa parte da energia, eu acredito muito nisso, em energia, né? Nós trocamos energia, né, num simples aperto de mão, um abraço, né, num estar perto, a troca de energia. E aí eu tento trabalhar com elas essa questão, né, assim, não falando muito nesse sentido, até mesmo para não ofender, porque, né, são pessoas, né, de uma espiritualidade um pouco mais baixa, às vezes não tem o entendimento, mas elas conseguem entender assim, como eu explico, e acabam transmitindo isso, né? Já aconteceu também do cliente de repente estar a gente sabe, né? O cliente estava numa situação difícil, até mesmo financeira, a empresa, e eu comentei com as meninas, eu falei assim, né? Sabendo da religião delas, eu falei, vamos fazer uma oração para que esse cliente, né, consiga passar por esse problema, né? E assim, né, que possa continuar prosperar, porque ele prosperando, nós também vamos prosperar. Então essa sim tem sido a filosofia da nossa empresa. Todas as nossas funcionárias sempre falam isso, né? Como eu falei, elas são propósito, né? Como eu falei, são evangélicas, elas sempre falam, levando, né, o seu nome, o nome da empresa, porque a gente sabe, se você prosperar, nós vamos prosperar juntos, né? Aí eu falo, sempre apresenta, né? Porque na igreja elas apresentam, né? Falei, apresenta o nome também dos clientes, dos seus clientes, eles precisando, nós vamos prosperar juntos. Então, assim, isso tem muito a ver comigo, né? O meu trabalho... Hoje, e você não vê, então, nenhum conflito nessa intersecção, nessa conexão de misturar o mundo dos negócios com a questão espiritual? Não vejo. Eu acho que se complementa, né? Eu acho assim super bacana e incrível. Lógico que a gente tem que saber como, né, levar, né, respeitando, como eu falei, a crença. Seguir, né? A nossa missão de alma, né? Que é o que você fala, né? Da alma magnética, né? Seguir o que acredita, né? Seguir a nossa alma. Já que a gente veio aqui pra terra, né? É isso? Fazer a nossa parte. Quem mais, gente, que pode falar aí? Como é que lida com isso? A Liliane, vamos lá. Depois a gente fala com a... Olá, boa noite a todos. Eu, na verdade, o Lepeira conhece um pouco, né, da minha mudança, a Lu e o Osni também, né, que nós estamos trabalhando juntos aqui em Jundiaí. Fizemos parceria, inclusive, através desse grupo. Muito obrigada. E, na verdade, eu sou formada em engenharia, trabalhei 23 anos nessa área. E depois de um período a vida começou a me levar para um outro lado. E eu comecei a perceber que eu tenho uma missão um pouquinho maior além daquilo que eu fazia na engenharia. E é engraçado que algumas pessoas já me perguntavam, nossa, você devia ser psicóloga, né? Então é um pouco da nossa alma mesmo que já fala, né? Que já demonstra o cuidado com as pessoas, né? O ouvir e etc. E aí acabou que, em função de alguns acontecimentos comigo, infelizmente a gente vai pela dor, muitas vezes era para eu ter mudado antes, né? Eu acabei indo para uma área de coaching e terapias.
onde justamente eu trabalho com as pessoas na ligação com a doença, principalmente, mas eu trabalho muito relacionado ao seu emocional. Então, para mim foi uma mudança de 360 graus. A vida também me levou a essas questões, não sei se vocês têm acompanhado, eu tenho perguntado para o Lepeira sobre palestras, workshops que eu tenho feito, né? E alguém conhece numerologia, né? Eu tenho um número que diz que eu tenho que trabalhar em massa, então eu fui percebendo que este é meu caminho. E me falaram um tempo que, opa, depois dos 40, se você não tiver no caminho, a vida vai te empurrar para você ir, senão você vai sofrer um pouquinho. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, na verdade, eu trabalho muito nesse sentido. Eu não sei se vocês já tiveram alguma contato com este tipo de abordagem, mas ontem eu tive uma abordagem da 5ª dimensão, né? O planeta, todo mundo já está ouvindo bastante sobre isso, que nós estamos numa plena mudança aqui no planeta. Nossa, depois desse contato com o vídeo de ontem, eu dormi, eu acordei hoje, que eu fiquei o dia inteiro de cama, porque eu estava fazendo, a gente chama de catarse, né? É uma limpeza energética, espiritual e etc. Então, assim, tá, isso tudo... Hoje eu falei assim, hoje eu não posso perder o que o Lepeira tem para falar, porque tá tudo ligado comigo. Tanto para né, meus atendimentos pessoais, quanto minha missão de vida, meu propósito, tá totalmente ligado. Olha que legal aqui. A gente está falando da questão espiritual, né? E enquanto você estava falando, eu estava regando essa minha plantinha aqui. Sabe que planta que é essa aqui? Essa daqui é até uma que eu ganhei de uma amiga muito querida, que ela foi uma das pessoas que fez a primeira turma do Incrível Talento. Daqui é um pé de mirra. E mirra foi um dos três elementos que os Reis Magos deram para Jesus, né? Ela tem um cheiro, assim, um negócio impressionante. Às vezes eu chego dentro do apartamento, quando eu abro a porta, assim, cheiro de mirra. Vocês acreditam... Vocês acreditam, não? Vocês acham que o planeta está passando por uma transformação? Quem é que acha aí, de alguma forma, levante a mão aí. Quem é que acredita que o mundo está se transformando aí? Fala aí. A Zi, a Lu, seu Enio, a Sandra, a Ângel, quem mais? O Edgar. Eu acredito que o mundo está passando por uma grande transformação, né? Aliás, não é de hoje que a gente está passando por essa transformação, né? Eu acho que a cada dia que passa, essa transformação ela acontece de uma forma mais acentuada, né? Porque a evolução humana ela acaba exigindo esse nível de transformação, né? Por exemplo, queimou essa semana a Catedral de Notre Dame, né? Eu fiquei pensando assim, puxa, mas as catedrais há 1000 anos atrás não pegavam fogo, né? Pegavam fogo, mas ninguém ficava sabendo, né? Isso aí. Pegava fogo e quem estava a 50 quilômetros de distância não ficava sabendo, né? E hoje, com a tecnologia, todo mundo fica sabendo. Então, muito da evolução que a gente está vivendo, a gente está vivendo em função da questão da tecnologia, né? Eu queria que a Lu falasse um pouquinho aí sobre essa questão, tá com a boca cheia. Já parei. Eu queria que a Lu falasse um pouquinho como é que ela vê essa questão da espiritualidade nos negócios. Bom, eu sou suspeita porque eu já me inscrevi no Epicentro 2019 para ser palestrante exatamente neste tema. Que legal. E algumas pessoas já sabem, eu sou meditante há mais de 10 anos da meditação transcendental e para mim ela é assim muito assertiva no mundo dos negócios porque ela me traz. Eu vou falar de mim, né, porque é o que eu experimento, né, mas isso tem a ver com muitas pessoas porque a própria Herbarium, que é uma indústria, né, conectada ali, a indústria farmacêutica com o Marcelo Giraldi,
Giraldi ou Girardi, não me lembro agora o sobrenome dele exatamente. Ele é um meditante também e ele tem esse espaço dentro da Herbarium como um propósito dos funcionários meditarem, de ter o tempo deles ali, de tirar os 20 minutos para fazer essa prática pelo fato da produtividade nos negócios, na criatividade, na própria harmonia com as pessoas, no relacionamento, com o ambiente. Melhores soluções venham através, por conta dessa egrégora, vamos chamar assim. Então, acho incrível uma empresa abrir esse espaço e proporcionar essa oportunidade à sua equipe. E isso é algo que eu quero muito dentro da equipe que eu estou construindo na Samata. Nós buscamos muito ser uma empresa humanizada exatamente porque acreditamos que as pessoas é que geram os resultados. As empresas, elas não são filantrópicas, elas não estão aqui para fazer caridade, mas elas podem sim gerar negócios sem sangrar as pessoas. Eu tive uma oportunidade de ter uma experiência há pouco tempo com a minha estagiária, que ela ficou gripada, muito, muito debilitada e faltou um dia e disse que o atestado dela não poderia ser utilizado, mas ela iria usar as horas de banco de horas que ela tinha. E não foi trabalhar num dia que, inclusive, era o último dia útil da semana e eu estaria me retirando para um residencial de meditação de 10 dias, que foi na época ali do carnaval. Ok. Quando eu voltei desse residencial de meditação de 10 dias, eu conversei com ela o seguinte, disse a ela que ela poderia sim ficar debilitada, mas eu não dava a ela muito direito a isso, porque ela tinha aprendido a meditar, ela tinha recebido uma orientação de como se alimentar melhor, ela tinha recebido óleos essenciais terapêuticos para que ela pudesse ter uma qualidade de concentração, de sono melhor, para que ela pudesse, inclusive, ter mais tempo durante o estágio dela para se alimentar. Disse a ela que entre ela se distrair com o som, com o fone, para que ela tivesse mais concentração, ela tirasse 10, 15 minutos para meditar e depois voltasse à atividade. E nada daquilo que a gente tinha combinado, que a gente tinha, né, que a própria empresa havia oferecido a ela, ela estava utilizando. Então, entre aspas, eu não dava a ela o direito de ficar doente por falta de se cuidar. Porque as empresas, né, sugam das pessoas o máximo que elas podem. E hoje aí a gente está aí numa tendência, numa moda, né, vamos chamar assim, de burnout, né, de síndrome do burnout, porque as pessoas estão entrando em pane. E aí a gente oferece essa condição, essa qualidade para a pessoa e ela deixa a minha empresa em pane, porque ela não foi trabalhar por conta de não ter se cuidado. E isso para mim tem a ver com humanização, tem a ver com espiritualidade. Então a cobrança que eu fiz dela era para que ela se cuidasse. Eu exigi que ela fizesse os 15 minutos dela de lanche fora da frente do computador. Que ela se retirasse daquele local, que ela colocasse o seu paninho americano, o seu jogo americano, que criasse ali uma âncora, um cenário que era o momento dela, né? Então a gente preserva muito isso porque acreditamos que pessoas melhores produzem melhor. Olha que legal isso que a Lu falou, né? A Lu, ela fez um link da espiritualidade com a questão da humanização, né? Que às vezes a gente fala assim, a espiritualidade na empresa, aí as pessoas pensam em incenso, velas, né? Missa dentro da empresa, e às vezes a espiritualidade dentro da empresa é única e exclusivamente você ter uma abordagem humana com as pessoas, né? E humana, eu não estou falando filantrópica, estou falando humana na acepção da palavra, né? Você conseguir entender o outro e entender as dificuldades, os anseios. Por falar em humanização, eu queria pedir para o De Angelis falar um pouquinho aí, ele que trabalha numa empresa que parece que tem uma proposta de humanização bastante interessante. Como é que funciona isso, De Angelis? Marcos, boa noite, pessoal. Boa noite. Marcos, aqui
como a colega falou, a gente também é suspeito, porque a história da nossa empresa se confunde com a fé da fundadora da empresa, né? Há 20 anos atrás, ela decidiu fundar essa empresa com a família, e as decisões, a partir daquele momento da empresa, todas, praticamente não, todas as decisões são fundamentadas com viés cristão. Cada um respeitando a fé e a individualidade de cada um, mas na nossa experiência aqui em Sergipe, nós estamos numa região bastante pobre, e fica situado no semiárido. Então, é um povo muito sofrido e de muita fé. Mas aí a empresa surgiu nesse ambiente, de muita dificuldade. Então, mas a presidente da empresa, ela passou para todos os instrumentos, para aquelas pessoas que estão nas funções de liderança, a necessidade de desenvolver a parte espiritual. Claro que no caso dela, ela é católica, bem praticante. E assim, hoje nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Nós temos muito problema com os motoristas. Administrar uma frota de caminhões não é fácil. E tinha muito problema, acidentes, furtos. E depois que foi instituído lá na empresa a missa diária, as coisas começaram a melhorar mais um pouco, porque no início os funcionários achavam um pouco chato a missa, mas uma missa rápida, mais chata, mas acabou que eles foram absorvendo a ideia dela. E assim, independente não é a missa, aquele momento ali, eu percebo que é o momento que eles param para ouvir uma coisa diferente, que não cobrança, que não metas, que não esse dia a dia das empresas, né? Que precisa dos resultados. Quando você fala as pessoas têm suas necessidades também, suas particularidades. Quando você fala de uma empresa criada dentro de princípios cristãos, você está falando basicamente de uma empresa regida por valores, né? Por valores cristãos, né? Sim. Aqui, por exemplo, os produtores rurais, né? Os produtores de leite aqui, a maioria são pequenos produtores de leite. E assim, eles são abandonados, às vezes, à própria sorte, pelo poder estatal, né? Então, se a empresa ela cresceu justamente pela essa confiança de tê-lo como um parceiro. E a presidente da empresa, ela colocou a empresa com um propósito não apenas de gerar lucro, de crescer, mas também de poder dar um propósito na vida dessas pessoas, que façam sentido ela acordar todos os dias às 3 da manhã para ir tirar leite de uma vaca, de domingo a domingo. Então, as pessoas, tanto as pessoas das empresas quanto os produtores precisam de um propósito. Por que eu estou levantando todos os dias e fazendo isso de domingo a domingo? Então, se não for com a espiritualidade, a pessoa larga tudo e vai fazer outra coisa, ou então desiste. Então, eu vejo isso no dia a dia. Eu fiz a maioria dos funcionários lá com o exemplo dela. Você falou uma coisa, eu lembrei de uma frase do Sai Baba, né? O Sai Baba foi um guru indiano e ele tinha uma frase muito interessante. Ele dizia o seguinte: um dia perguntaram para ele qual que era a melhor religião do mundo, né? E ele deu uma resposta ótima. Ele disse o seguinte: se você for católico, seja um bom católico. Se você for islâmico, seja um bom islâmico. Se você for budista, seja um bom budista. Se você for evangélico, seja um bom evangélico, né? Porque todas as religiões são boas, agora desde que você haja de acordo
com os princípios da sua religião, porque na maioria das vezes a religião, na maioria esmagadora das vezes a religião dá um tom evolutivo para as pessoas, no sentido de estabelecer regras de convívio, de ética, de moral, de empatia com o outro, né? A própria evolução que existe dentro da história da Bíblia, né? Quando Moisés apareceu, ele já trouxe um salto evolutivo para a humanidade, né? Quando a lei mosaica estabeleceu olho por olho, dente por dente, né? Que era a lei mosaica, já era uma evolução muito grande. Por quê? Né? Porque alguém vinha na minha aldeia e matava uma pessoa da minha aldeia, a gente ia lá e matava a aldeia inteira, né? Então, quando Moisés veio e falou olho por olho, dente por dente, aquilo já era uma evolução, né? Olha, se matarem um da tua aldeia, você vai lá e mata um. Isso daí já era uma evolução. Quando Jesus chegou, né? Que falou assim, olha, se te baterem na tua face esquerda, você dá à direita, ele já estava dando mais um passo evolutivo, né? Falando, olha, se matarem alguém da tua família, você não faz o mesmo trabalho de ir lá e matar outra pessoa, você responda com amor, né? Então, toda religião, né? Quer dizer, eu usei as questões do cristianismo aqui, né? Mas todas as religiões, de maneira geral, elas pregam a evolução do homem diante de um conjunto de regras comportamentais, filosóficas, de pensamento. Mas a Lu e o De Angelis falaram uma coisa que, para mim, é a mais importante de tudo, né? Uma empresa espiritualizada, ela, acima de tudo, ela tem as relações como relações mais humanizadas, né? Eu tive uma experiência muito interessante, foi uma das experiências profissionais mais bacanas que eu tive na minha vida, que a gente atendeu a Associação Congregação de Santa Catarina, aqui em São Paulo. E é uma entidade, a Associação Congregação de Santa Catarina é uma entidade, seria o braço executivo da Congregação das Irmãs de Santa Catarina, que é uma ordem da Igreja Católica. E essa história ela é muito interessante, porque essa história ela já começa interessante, né? Porque eu lembro que eu conheci o presidente, o superintendente na época, que era o Euler, e eu conheci o Euler num jantar em Recife, e quando a gente sentou um do lado do outro, num cliente que a gente tinha em Recife, que era a MV, que é uma empresa que inclusive hoje ganhou o Great Place to Work, né, uma das 100 melhores empresas do Brasil para se trabalhar, e eles faziam sistemas de gestão para hospitais. E aí a gente atendeu a MV durante muitos anos, eles deram um jantar no Recife, comemoração, acho que foi dos 20 anos da MV, e aí a gente foi, eu sentei do lado do Euler, a gente começou a conversar, e ele falou, olha, nós vamos fazer uma concorrência para contratar uma agência, porque a gente precisa de visibilidade, né? E aí eu vou convidar vocês participam? A gente participa. E uma empresa muito grande, eles, na época eles tinham 19 hospitais pelo Brasil inteiro, inclusive o Hospital Santa Catarina, que é um dos maiores de São Paulo, que fica na Avenida Paulista, tinham mais 19 hospitais pelo Brasil, tinham várias escolas, tinham vários aparelhos de assistência social, e eles não estavam no mapa da visibilidade, né? Ninguém sabia que a Associação Congregação de Santa Catarina faturava, por exemplo, 1,2 bilhão de reais por ano. E foi muito interessante, porque na época, eu acho até que eu contei essa história aqui, em algum momento, quando eu fui sair para trabalhar, eu estava tomando café em casa, e eu comentei com a minha ex-esposa assim, hoje eu vou pegar um briefing num cliente, né? Ela falou, Eu falei, é uma associação das irmãs, tal. E aí quando eu voltei de noite, a gente estava jantando, e eu falei assim, ela falou, como é que foi lá? Como é que foi? Pegou o briefing? Eu falei assim, na verdade a gente ganhou a conta, né? Ela falou, mas peraí, você foi pegar o briefing para participar de uma concorrência e agora à noite você está me dizendo que você já ganhou a conta do cliente, né? Eu falei, não, porque eu li o briefing e quando eu li o briefing eu falei, a gente ganhou já essa conta, porque a gente nasceu para atender esse cliente, né?
E foi muito engraçado porque a gente ganhou realmente a concorrência, né? Apesar de eu ter feito uma brincadeira, ter eufemizado, depois a concorrência se efetuou e a gente ganhou a concorrência. E eu estou contando tudo isso porque eu tive uma oportunidade muito grande de conviver com as irmãs, né? Mesmo não sendo católico, né? Eu tive a oportunidade de, durante alguns anos, conviver muito de perto com as irmãs. Apesar delas terem um corpo executivo, um corpo de diretores que cuidavam das empresas, né? Elas, uma das irmãs era presidente do conselho e outras irmãs participavam do conselho, e eu tive a oportunidade durante 3 anos de estar muito perto delas e participar de muito perto delas, e hoje, graças a Deus, eu ainda tenho uma relação muito boa com a irmã Lia, né, que é a presidente do conselho. A gente, a cada 2, 3 meses, a gente combina de almoçar, e a gente vai almoçar, e a gente conversa como 2 amigos, e a gente fala de Deus, e a gente fala das coisas, e é muito bacana, é muito gostoso, né? Ela já é uma pessoa assim com bastante experiência, né, com certa idade, mas a gente tem uma relação assim super de amigos assim, né? E eu tive essa oportunidade de conviver com elas muitos anos, né? E até assim conviver de perto mesmo, né? Às vezes a irmã me convidava para almoçar dentro da casa das irmãs, né? E está muito próximo assim do dia a dia delas. E uma das coisas que eu vi nessa relação foram coisas assim muito interessantes, né? Na época a gente fez um trabalho de rebranding, um dos trabalhos que a gente fez foi de rebranding, e a gente criou um slogan para a marca que era Amor à Vida, né? E quando eu fui fazer a defesa do novo logotipo e a defesa do slogan, eu disse assim, olha, eu já estou aqui com vocês há quase 6 meses e eu vejo quanto que vocês realmente estão comprometidas com essa relação de amor à vida, o quanto que vocês amam a vida, né? E por isso que a gente colocou esse slogan, né? E uma delas me falou assim, escuta, eu queria que você me contasse, né? O que você viu que mostrou que a gente tem essa relação de amor à vida, né? Eu falei, olha, tem 2 coisas que eu vi, né? Eles administravam na época um hospital, acho que do governo do estado, que era o Hospital Geral de Pedreira, aqui na periferia de São Paulo, um hospital muito grande, muito grande, muito grande. Eu não lembro se foi de Pedreira, se foi do Grajaú ou de Itaperi, mas foi um desses hospitais, e o que aconteceu foi que o ar-condicionado central do hospital queimou. Então, vocês imaginam, um grande hospital que atendia assim, vários municípios do entorno, milhares de atendimentos por dia, e o ar-condicionado central do hospital queimou. Só que o governo terceirizava a gestão do hospital, mas toda a infraestrutura era do governo, né? Vocês imaginem um ar-condicionado de um hospital de grande porte queimar enquanto aparelho público, vocês imaginam quanto tempo isso não ia demorar para se fazer uma licitação, para ir lá, para trocar, para consertar, quer dizer, ia demorar meses, né? E aí, no dia seguinte, mandaram lá os técnicos olharam e falaram, tem que trocar as máquinas pifaram, não aguentaram, estão há muitos anos aí rodando, né? E aí a irmã deu a ordem para que a coisa fosse trocada com o dinheiro delas e depois elas seriam ressarcidas pelo governo, pelo erário público, né? E a gente está falando assim de alguma coisa em torno de R$1 milhão, né? Não está falando de alguma coisa, a gente não está falando do ar-condicionado aqui de casa, né? Que eu gastei R$4 mil para colocar, né? A gente está falando do ar-condicionado industrial de R$1 milhão. E eu falei, então, eu presenciei isso, né? Então eu percebo que vocês têm amor à vida, porque quem bota a mão no bolso para colocar R$1 milhão para consertar um equipamento que você não tem certeza nem se você vai receber esse dinheiro de volta, né? E outras coisas, como eu via, por exemplo, gente que estava na UTI do hospital há anos, né? Aqueles casos de
da pessoa que está há anos dentro do hospital e sem remunerar, né? O plano não remunera, ninguém remunera e elas não têm coragem de mandar de volta embora. Enfim. Então, essa questão que o De Angelis colocou, que a Lu colocou, que eu acho muito importante, né? Até que a Gi colocou, eu acho que o melhor caminho de você implantar a espiritualidade dentro das empresas é a questão da humanização, é entender o outro como alguém igual a você, né? Como alguém que tem as mesmas dificuldades, os mesmos anseios, os mesmos sonhos, né? E por vezes a gente presencia coisas assim dentro do mundo dos negócios que são muito ásperas, né? Muito duras, né? Semana passada a gente atendeu um cliente por 20 anos. Vocês imaginam atender um cliente por 20 anos, né? A gente atendeu um cliente por 20 anos. A gente ganhou esse cliente em 1999 e a questão de um ano atrás já tinha saído todo mundo que a gente tinha contato dentro desse cliente e a gente percebeu que essa nova administração ia querer colocar a agência deles, né? Mas a gente fez um trabalho durante 20 anos para eles, um trabalho ininterrupto, muito presente, muito junto. Cresceram muito, uma empresa gigantesca, né? Uma empresa enorme, gigantesca, comprada por uma multinacional chinesa. E aí a gente recebeu um e-mail a semana passada, depois de 20 anos, agradecendo, mas dizendo que eles estavam rescindindo o contrato e não iam mais trabalhar com a gente. Um e-mail, né? Então vocês percebem que assim, a gente pode falar assim, mas isso é normal do mundo dos negócios, mas tem aquela máxima, né, que a gente tem sempre no mundo dos negócios, tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Basicamente é isso, né? Então, quando eu digo que essas duas situações, né, business e espiritualidade, para elas andarem juntas, a gente precisa ter muita postura, a gente precisa ter muita vontade, a gente precisa ter muita disposição, porque, de alguma forma, elas são paradoxais, né? Elas são antagônicas, elas quase que se conflitam quando você entra dentro de um aspecto muito duro dos negócios, né? Que é esse aspecto de eu mando, você obedece, vou rescindir o contrato com você por e-mail, e as pessoas elas acabam esquecendo, né? Elas acabam esquecendo de que, eu não sei quem que comentou aqui, talvez seja a Lu ou a Liliane, né, que as empresas não existem, né? Eu sempre digo isso nas minhas palestras, eu falo assim, as empresas são abstrações jurídicas, as pessoas fazem contratos sociais, fazem logotipo, só que uma empresa não existe, pô. Mas é fácil de entender que nenhuma empresa existe, é só ir hoje à noite lá na Lepeira. Vai hoje à noite lá na Lepeira, não tem nada, tá tudo apagado, tem mesa, tem cadeira, tem computador, né? O que existe são pessoas em torno de uma causa. Quando o Paulo e a Gi uma vez comentaram comigo sobre turnover, né, falaram, puxa, mas a gente tem muita dificuldade de fixação, de fidelização dos funcionários, porque às vezes eles vão embora por causa de R$100 a mais, né? Eu falei, puxa, tem que criar uma causa, porque quando você cria uma causa, você fideliza as pessoas. Então, essa questão que a gente está conversando hoje, da espiritualidade, da espiritualidade no mundo dos negócios, eu acho que a melhor manifestação que existe dentro desse aspecto é a questão de humanização, né? Ótimo que existem líderes que são cristãos, que são evangélicos, que são budistas, espíritas, umbandistas, enfim, ótimo, né? Porque eu acho que daí esses valores são expressos de uma forma melhor. Mas eu acho que no limite, se as pessoas conseguirem se tratar de uma maneira mais digna e mais humana dentro do mundo dos negócios, porque vamos combinar uma coisa, né, gente? Ninguém gosta de ser maltratado, né? Ninguém gosta de tomar porrada, de tomar canelada, de tomar esporro, né? Enfim, né? De trabalhar diante de uma postura dura, né? Tudo pode ser leve. E a gente está vivendo um mundo que parece que está cada dia mais complicado, né? Parece que as dificuldades
elas se avolumam, os discursos dos nossos governantes eles se tornam muito duros, muito racionais, né? Você quer falar, Lu? Senão vai perder aí o fio da meada do que você vem dizendo, de que não existem empresas, né? O que existem são pessoas dentro das empresas. Você contou esses 2 cases de como ser tratado, e aí me veio gentileza gera gentileza, né? A gente diz de tratar o outro como gostaria de ser tratado. Eu entendo o que você quer dizer, mas eu costumo fazer um parênteses nessa fala, porque aquilo que eu gostaria de ser, às vezes eu faço isso para o outro, e para o outro pode ser invasivo, para o outro pode ser incômodo, né? E aí entra muito na questão da sintonia. Quando a gente tem sintonia, a gente consegue entregar para o outro aquilo que é importante para ele, mesmo sendo diferente para mim, né? Uhum. E você mencionou das empresas que elas não existem, o que existem são as pessoas. Me fez lembrar de uma experiência numa multinacional, de uma negociação, né? Eu trabalho com terapias hoje, eu sempre estive envolvida com autoconhecimento, mas a minha veia é comercial. A gente se conheceu um pouco no Epicentro, né? Exatamente dentro dessa pegada, né? Minha veia ela é comercial. E numa negociação de uma licitação, de um contrato que seria de 36 meses, e quando se trata de licitação, de contratos, de multinacional, você sabe muito melhor do que eu, né? B2B ali, muito melhor que eu, que às vezes o comprador quer, não é nem levar vantagem, né? É quase que sangrar o fornecedor para que você entre naquele universo, né? Quase que pagar para entrar, né? Não estou falando nem no sentido de bola, de pagar bola. Estou falando de pagar no sentido, às vezes, até de deixar de ter lucro para conseguir entrar, com a crença de que depois que eu estiver aqui dentro, a gente pega outros projetos e começa a fazer dinheiro. E eu nunca acreditei nisso. E nessa experiência com essa multinacional, para resumir a história, a minha negociação, para poder ilustrar números, ele havia me pedido que, para eu estar presente, né, para eu poder fazer parte daquele contrato e a minha proposta ganhar a licitação, eu tinha que dar 6% de desconto. E eu me recordo que, né, assim, só para ilustrar, que eu havia dito que a empresa não precisaria daquele 6%. Eu não vou dizer o nome da empresa porque ela é muito conhecida. Que ela não precisaria daquele 6%. Né? Ela tinha certeza disso. Mas, se fosse necessário, ok, seria dado. Mas eu tinha certeza que não precisaria. E a negociação foi muito dentro da humanização dos valores, de várias visitas que eu havia feito, e eu fui devolvendo para o comprador todas as falas de humanização que havia acontecido naqueles encontros. E ele ficou rendido com aquilo, né? Tipo assim, putz, eu falei tudo isso e agora, né? E para finalizar a negociação, eu disse a ele o seguinte, tipo assim, fulano, você tem esse 6%, pode deixar que você tem esse 6%, mas antes de você oferecer esse 6%, veja de fato quanto você precisa. Porque esse 6% não vai deixar a empresa mais rica e nem a empresa que eu trabalho vai deixar mais pobre. Mas isso vai mexer no meu resultado. E se eu precisar usar os 6%, eu falei assim, fulano, eu confio em você, você vai usar aquilo que for necessário. Diante de todas as negociações, as conversas que eu tive com ele, devolvendo a humanização nos encontros, né? Tudo aquilo que ele disse foi devolvido a ele usando a meu favor, não é usando contra ele, usando a meu favor. E ele ficou muito preocupado nessa época, que eu me lembro que ele disse assim, Lu, mas e se eu precisar usar os 6%? Ele falou isso 3 vezes. Eu falei assim, fulano, eu acredito que se você usar os 6% é porque você precisava. E se você não usar, você vai usar aquilo que você precisar. Eu confio em você, né? Eu faria isso, né, no seu lugar. Eu tenho certeza que diante da sua índole, enfim, aí eu fui devolvendo para ele as falas dos encontros, de que você vai usar da melhor forma. E se você usar os 6%, eu tenho certeza que você usou o que era necessário. E eu vou confiar em você. Passado uma semana, ele me ligou e disse, Lu, eu tenho resultado aqui, né? A sua empresa foi aceita para participar dos nossos contratos e eu usei 1,5%. Porque foi engraçado, né? Você deu uma solução pessoal, né? Uma solução emocional, uma solução quente para um cara que está acostumado a
a decidir as coisas numa planilha de Excel, né? Quer dizer, você botou ele você deu um checkmate no cara, e nem aquela história, né? Você abraçou o cara sem botar a mão nele, né? E isso é muito interessante, porque eu tenho uma frase um pouco semelhante dessa que você usou, que sempre que alguém diz para mim que quer uma redução substancial assim de preço, né? Eu costumo dizer o seguinte: puxa, você está pedindo para eu fazer de graça a única coisa que eu cobro, né? A única coisa que eu cobro você está pedindo para eu dar desconto, né? Então, eu acho que até esse exemplo que você deu, assim, até nos momentos mais difíceis do mundo corporativo, né, que às vezes é uma negociação cara de compras, se a gente for humanizado, a gente também... Eu tenho um case que eu acho que eu também já contei isso para vocês. E que Obrigada do espaço, Lepeira. Imagina, eu usei essa estratégia também. A gente estava fazendo uma concorrência, uma empresa que chama Boehringer Ingelheim, é uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, né? E a gente participou de um briefing, e quando a gente saiu do briefing, eu virei para o diretor de marketing e falei assim: escuta, eu posso te fazer uma pergunta? Você quer que eu siga o teu briefing ou você quer que eu siga o que eu senti, né? E o cara me olhou assim, como se eu fosse um ET, né? Ele me olhou assim, tipo assim, o que esse cara fumou, né? Ainda uma empresa alemã, né? O briefing de uma empresa alemã farmacêutica, imagina. Aí ele falou assim: mas o que você está querendo me dizer com isso? Eu falei assim: eu estou sentindo que o briefing não é esse que você... O briefing que você colocou não vai resolver o teu problema. Aí eu não sei se ele estava com pressa, não sei se ele estava querendo encerrar o assunto. Ele falou: faz do jeito que você viu aí, do jeito que você sentiu aí, que nem você falou para mim, e vamos ver o que dá. E a gente trouxe uma proposta muito diferente, porque ele tinha brifado um evento e a gente acabou levando uma ação de marketing de relacionamento. A gente ganhou. Aí aconteceu uma coisa interessante, por isso que eu estou falando, né? Porque daí o cara de compras me ligou. O cara de compras me ligou e falou: Marcos, olha, a gente está parametrizando aqui as propostas que as agências apresentaram e eu queria tirar umas dúvidas com vocês, né? Aí eu falei para ele: não, estou à tua disposição para tirar dúvidas, qualquer dúvida que você tiver, mas vai ser meio difícil você parametrizar, né? Porque o que a gente apresentou é uma coisa que não foi brifada, né? Então você tá querendo parametrizar as outras agências que trouxeram uma proposta de evento, mas não dá para você parametrizar com a minha, que é uma proposta de marketing de relacionamento. Mas eu vou te ajudar a fazer esse processo. Eu vou te ajudar porque eu sei que deve estar sendo bem difícil você ter uma batata quente na mão, né? Porque daí eu já tinha percebido que eles tinham gostado da nossa proposta. Eu falei assim: o chefe dele deu o seguinte direcionamento com eles: negocie o que você puder, mas fecha com eles porque eu quero a proposta deles. Aí eu falei assim: então vamos lá, o que você quer saber? E aí ele foi falando entre as outras propostas e a nossa, e eu fui tentando ajudar o cara. E aí no final ele chegou e falou: exatamente isso. Ele falou assim: então, eu queria conversar com você sobre o preço. Eu falei: então, o preço é a única coisa que eu não mexo. Se você quiser, eu mexo no prazo. Se você quiser, eu incluo outras coisas dentro do nosso escopo, mas no preço eu não vou mexer, né? E eu vou te explicar por que eu não vou mexer. Eu vou te dizer por que eu não vou mexer. Porque é uma questão de vocês devolverem o respeito que eu tenho por vocês. E eu vou te explicar qual é o respeito que eu tenho por vocês. Quando eu vou na farmácia e eu peço um remédio que é da Boehringer Ingelheim, eu pago aquilo que está estabelecido como preço da farmácia. Eu não peço desconto. Então eu quero que vocês me tratem da mesma maneira. E se você achar que isso é um discurso vazio, eu posso te dizer 3 remédios que eu uso da tua empresa. Inclusive 2 são de uso contínuo. Aí dei o nome e o cara falou: pô, realmente e tal, né? Então, assim, dá para a gente ser mais humano, dá para a gente ser mais conectado. Eu gostei muito da palavra que a Lu falou, né? Dá para a gente ser mais sintonizado, né? E quando eu quis dizer de fazer para o outro aquilo que você quer para si, eu estou falando do básico, né? Não estou falando nem do MBA, da pós-graduação.
não dá nem para chegar no fato de você ser invasivo, né? Mas eu estou falando assim do básico, do básico, do básico, do básico, né? Agir com ética, agir com honestidade, agir com correção, agir com educação, né? Agir com boa vontade. Não estou nem falando de, né, perguntar para o outro como é que está sua mãe que está no hospital na UTI, né? Não é nem nesse estágio. Quem mais gostaria? Edgar, eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência aí sobre humanização, sobre espiritualidade nas empresas aí. Pô, legal, obrigado pela oportunidade. Eu gosto muito de uma linha, eu aprendi isso há muitos anos, quando eu fiz uma pesquisa e me deparei com o ex-presidente da Coca-Cola, Brian Dyson, e ele dizia que a vida é um jogo onde fazemos marabalismos com 5 bolas. Então tem a bola da saúde, tem a bola da espiritualidade, a bola dos amigos, da família e a do trabalho. E ele falava que a única bola que era de borracha era do trabalho. Então, se enquanto você está fazendo marabalismo, essa bola cai, ela vai bater no chão e voltar. Mas as outras bolas, a família, a saúde, a espiritualidade e os amigos, são bolas de cristal. Se elas caírem, no mínimo, elas vão danificar ou podem até se despedaçar. O que eu aprendi com isso e trouxe para a minha vida até hoje, e agora com 38 anos de idade, eu ainda aplico isso e tenho bastante sucesso como pessoa, como profissional, obviamente, porque não dá para desconectar uma coisa da outra. Eu sempre penso que se eu cuidar desses 4 pilares, família, amigos, espiritualidade e saúde, e elas estão muito conectadas, porque para mim a espiritualidade ela tem muito a ver com a sua essência, com o seu lado humano. E para que você seja uma pessoa espiritual, uma pessoa humana, você precisa estar conectado com a sua família, você precisa estar conectado com o seu lado social, com os seus amigos, e não tem como desvincular isso, e você já nos ensinou bastante sobre isso, desvincular o corpo espiritual do corpo físico. Você tem que cuidar da máquina, tem que cuidar dessa estrutura da carcaça, porque não adianta você cuidar só do espiritual, que provavelmente está dentro do seu guia, que é o seu coração, que é a sua mente, se o teu corpo está desguarnecido. Então, eu gostei de todas as explanações de todos os colegas aqui e, obviamente, dentro das companhias, o que eu tenho percebido é que as empresas que cuidam melhor do ser humano, elas são empresas mais espiritualizadas e não tem nada a ver com rituais, nada a ver com cerimônias, com terem uma pegada evangélica ou não, nada disso. São pessoas que cuidam melhor umas das outras. E isso é muito forte. Uma vez eu estava numa reunião com executivos e foi engraçado porque gerou uma situação constrangedora. Não para mim, para eles. Porque eles estavam discutindo as relações entre áreas, que as pessoas estavam se tratando mal, as pessoas não estavam se respeitando, as pessoas estavam descuidando dos colegas e dos clientes. E aí eu falei assim, posso falar? Claro, o diretor falou. Você sabe o que está faltando aqui nessa empresa? Ele falou, o quê? Amor. Aí os outros executivos deram risada. Eu falei, gente, eu sei que parece clichê isso, mas amor é a base das relações. Se você não ama o seu parceiro, você não vai tratar ele com respeito como você gostaria de ser tratado. Se você não faz isso com a tua esposa, com o teu vizinho, com o teu animal, com o teu colega, a base das relações é o amor. Para tratar bem um cliente, você tem que amar o cliente. E não estou falando do amor no sentido libidinoso ou do amor no sentido romântico. Eu estou falando do amor do sentido fraterno, do amor ao próximo, do amor envolvendo respeito. Esse tipo de amor que as pessoas desconsideram e que levam muito para o lado do clichê. É tudo Bíblia ou é espiritual, não sei o quê. Não, é uma coisa básica do ser humano. O ser humano sem amor, ele não consegue se conectar. E as empresas, como vocês falaram tão bem, elas não são formadas de prédios, computadores, softwares, código. Elas são formadas por pessoas. Quando uma empresa passa por um processo de evaluation para ser comprada, adquirida ou investida, se avalia o capital humano. Quem são as pessoas? Quem são os profissionais que ali fazem parte?
E disso, obviamente, depende a qualidade de vida do ser humano, de todos os humanos. Então, eu acredito muito no equilíbrio desses pilares. Obviamente, o trabalho, apesar de ser uma bola de borracha, é importante, mas o trabalho só vai ser bem sucedido se a gente primeiro equilibrar essas 4 bolas, que é a saúde, os amigos, a espiritualidade e a família. Cara, muito legal essa história das bolas. Olha, eu vou roubartilhar essa historinha aí nas minhas palestras. Porque Depois eu te mando o link. é exatamente do jeito que eu penso, né? Porque foi até engraçado, porque outro dia, às vezes a gente interfaceia com pessoas muito novas, né? Esse processo de juniorização dentro das empresas, às vezes a gente vai fazer reunião com alguém, a gente encontra alguém muito novo assim do outro lado, né? E o fato que a idade não tem absolutamente nada a ver com competência, né? Mas há muito tempo atrás aconteceu um fato muito interessante, né? Porque eu estava numa reunião e aí a pessoa que estava representando o cliente, que era uma pessoa muito nova, ela disse assim: esse projeto tem que dar certo porque esse projeto é o projeto da minha vida. E eu fiquei com uma vontade danada de dar uma risada, que eu pensei assim, cara, primeiro que a tua vida é muito curta, porque você é muito novo, né? Eu não falei nada, mas fiquei quieto, né? Pô, que vida, né? Você chegou ontem aqui no planeta, você já está achando que você está vivendo muito, né? Eu tinha no mínimo 2 vezes e um pouco, 2 vezes e quase 3 vezes a idade dessa pessoa. Aí eu falei, pensei assim comigo, bom, primeiro que a tua vida é muito curta para ser o projeto da sua vida, né? Segundo que assim, o projeto da sua vida, pensei comigo, né? Falei, o projeto da sua vida tem que ser sua família, tem que ser seus filhos, tem que ser, sei lá, aquela viagem para o Nepal, tem que ser aquela tua pós, aquele teu doutorado em alguma coisa, né? Sei lá, né? Mas às vezes, isso eu acho que está melhorando um pouco, né? Porque as pessoas também não estão mais aguentando tanto quanto aguentavam essa questão essa ascendência da questão profissional sobre os outros aspectos da vida, né? Principalmente aqui em São Paulo, né? Eu tenho muitos clientes de fora que eles falam muito isso para mim, né? Falam assim, puxa, em São Paulo é um negócio complicado, né? Porque vocês vivem para trabalhar, né? Eu tenho pessoas que eu conheço, clientes de outros estados, até de outros países, o trabalho é um elemento, o trabalho não é a vida do cara, é o trabalho. Né? O trabalho é um dos elementos. Né? Até esses dias foi um ex-funcionário nosso lá na agência, ele está morando há muitos anos na Austrália. E ele veio aqui para o Brasil, acho que para visitar os pais no final do ano, aí ele ligou para a gente, para mim, para os meus sócios, falou, vou aí dar um abraço em vocês. E ele veio, pô, e a gente super gosta dele, ele foi um diretor de arte, trabalhou muitos anos com a gente, e ele está com a esposa lá na Austrália morando. Né? Então ele falou assim, cara, aqui a gente tem uma vida totalmente diferente, porque assim, eu e a minha esposa, a gente acorda às 7 horas da manhã, a gente mora muito perto da praia, então quando é assim, 7h30 da manhã a gente já está na praia, né? Aí a gente vai correr, eu vou surfar, a gente vai tomar banho de mar, a gente toma um pouco de sol. Quando é 8h30 a gente vai para casa, né? A gente toma banho, toma um café. Quando é 9 horas, 9 e pouquinho, a gente já está no trabalho, que a gente trabalha muito perto. Aí a gente trabalha, a gente na hora do almoço come um lanche de 15 minutos, quando é 5 horas da tarde a gente já está saindo. Então, ou a gente vai na academia, ou a gente faz um curso, ou a gente vai no supermercado, ou a gente volta para a praia. Ele falou, muitas vezes a gente volta para a praia, eu surfo, a gente toma banho, a gente come um negócio lá na praia. Quando é 8 horas da noite, a gente está em casa. E como lá não tem esse esquema de empregada, de nada, então a gente vai arrumar a casa, vai passar aspirador, vai lavar roupa, vai passar. Ele falou assim, quando a gente vai dormir, que é 10 horas da noite, 11 horas da noite, a gente já fez um monte de coisas que não é só trabalhar. Né? Que tem a ver com a nossa família, que tem a ver com a nossa casa, que tem a ver com o nosso lazer, que tem a ver com o nosso esporte, que tem a ver com a nossa alimentação e que também tem a ver com o trabalho. Né? Então, assim, essa questão esse exemplo das bolas aí que você colocou é muito legal, né? Porque as pessoas, às vezes, elas têm
uma obsessão tão grande pela questão profissional e pela questão do dinheiro que elas acabam esquecendo e passando por cima de todo mundo, né? O meu sócio que convive comigo há 15 anos, ele diz isso para mim, né? Todos os dias ele fala isso, ele fala assim, cara, você é uma outra pessoa, né? Ele fala, você é uma outra pessoa, você era uma pessoa, hoje você é outra pessoa. Você era um cara muito difícil de se trabalhar, né? Você só pensava o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, só pensava no trabalho, só pensava no dinheiro, só pensava no trabalho, só pensava no dinheiro. E hoje você se tornou um cara humano, né? Às vezes até demais, né? Às vezes ela até pega um pouco no meu pé e fala assim, faz filantropia lá fora, né? Fica fazendo filantropia aqui dentro da empresa. Mas é isso, gente. Eu queria aproveitar aí para gente, se alguém quiser falar mais alguma coisa, mas eu queria aproveitar esse papo aí para gente ter falado um pouquinho sobre espiritualidade, humanização, muito legal. A Lu e que trouxe também essa questão da humanização, né, da humanização enquanto manifestação da espiritualidade dentro das empresas. E eu acho que quanto mais humano a gente for, quanto mais boas energias a gente criar, quanto mais boas energias a gente cativar, quanto mais a gente colocar coisas positivas, colocar pautas positivas na nossa vida, nas nossas empresas, isso é física quântica, né? O é dando que se recebe da oração de São Francisco, eu costumo dizer que é uma chave quântica, né? Porque se você plantar uma maçã, uma macieira, você vai colher maçã. Se você plantar uma mangueira, você vai colher manga, né? Não tem jeito de você plantar uma mangueira e colher maçã, né? Então, quanto mais coisas a gente der positivas para o mundo, mais a gente vai retornar. E essa questão da espiritualidade nas empresas eu acho que é um tema muito, muito atual, muito atuante, e eu faço votos aí de que esse nosso papo de hoje possa ter servido para todo mundo minimamente se inspirar e ter relações mais sadias e mais saudáveis. O Wesley quer falar. Eu também. Oi, pessoal, boa noite. Queria compartilhar aí, quando a gente tem mais consciência, nós também temos mais responsabilidade. Eu estou com um cliente hoje, estava atendendo ele hoje, é dono de um restaurante, já foi chefe de cozinha internacional, amo o que faz, a comida dele é maravilhosa, uma comida quilo aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. E a gente está provocando ele, né, em relação à melhoria do negócio dele. E é impressionante a quantidade de crenças limitantes que ele tem, né? Eu quero transformar, ele tem duas garçonetes, uma no salão de baixo e uma no salão de cima, que atende. Eu quero transformá-las em vendedoras. Elas têm que vender o café e a sobremesa para melhorar o ticket dele, porque ele não vai conseguir atrair mais pessoas. E a gente conversando hoje, é impressionante a quantidade de vezes que ele descrê que a pessoa vá ser capaz de fazer alguma coisa, de aprender, de ouvir, de abordar melhor o cliente. E eu estava numa reunião de planejamento com ele, né? E assim, ele tem um lado muito humano, mas é muito curioso que às vezes a impressão que eu e minha sócia temos que é um lado humano por piedade, por pena, e não um lado humano por simplesmente acreditar no outro, de envolver o outro, de querer que o outro progrida. E a gente já entra, é muito nosso, tanto meu quanto da minha sócia, a gente já eu estou acreditando que vai dar certo, que a coisa vai acontecer, que as pessoas são capazes. E quando a gente tem um certo grau de consciência, né, a gente precisa também certo, porque Está falhando para todo pelas mundo. pessoas, né? Acho que tem uma falhadinha no final. É verdade, viu, Wesley? Essa questão de... Você trouxe um aspecto bem interessante, né? Você disse assim, a questão da humanização ela passa pelo filtro emocional de cada um.
Foi um pouco até do que a Lu falou, né? Quando eu disse tratar os outros como você deseja ser tratado, ela falou, mas a gente não pode trazer esse filtro porque muitas vezes a gente corre o risco de se tornar evasivo, né? Mas eu acho que de alguma maneira, se a gente conseguir fazer o básico do básico do básico do básico, que é tratar o outro como um ser humano, eu acho que a gente já vai conseguir muitos progressos. Eu conheço muita gente no mercado, muita gente me procura, e às vezes as pessoas dizem assim para mim, às vezes são altíssimos executivos com bônus na faixa de milhões, pessoas que ganham salários assim com 2 zeros, né? E que falam para mim, eu não aguento mais, não aguento mais a empresa, não aguento mais as pessoas, não aguento mais a forma como as pessoas se tratam, né? E eu acho que isso é muito complicado, né? Acho que isso é muito difícil, porque a gente está num outro caminho, né? A gente está querendo trilhar o caminho do bom, do belo e do que seja gostoso, né, para as nossas vidas, né? E não transformar as nossas atividades profissionais em calabouços, né? A Lu queria falar alguma coisa, Lu? Oi, eu quero deixar um convite. Na verdade, eu quero oferecer uma oferta. Como que foi no Epicentro mesmo? Aí ele usou um termo bem interessante, o Jordão, na época. Você se lembra? Não era doação, não era presente. Generosidade. Generosidade. Né? Generosidade. Eu estou com um programa chamado Programa VIP. Foi muito engraçado na hora que o Edgar é o nome dele, né? Uhum. Esse último, perdão, eu estava focado no que ele estava falando, eu não fixei o nome dele. Wesley. E ele falou assim, a pessoa ama o que faz. Ele falou assim, nossa, não acredito, eu levantei a mão bem nessa hora para falar. Porque eu quero oferecer a todos que estão aí presentes do seu grupo, eu não sei como que eu posso conectar isso, depois você me orienta, tá, Lepera? Eu estou com um programa VIP num formato TED de 18 minutos, em 3 temas, como um endomarketing gratuito para as empresas, oferecendo ali dentro desse endomarketing 3 estratégias: pesquisa de satisfação dos colaboradores, palestra motivacional, que é esse formato TED, e integração dos setores. Tá? De 15 estratégias com que a gente tem dentro da Samata, nós elegemos 3 para ser aplicada nesse formato de 18 minutos, a custo zero, é gratuito. Tá? Pessoas de empresas de outras cidades, a única coisa que ela vai investir é o deslocamento do profissional e não o que vai ser aplicado. Então, eu já tenho uma palestra em Minas Gerais para realizar, outra na Bahia, então eles só vão nos custear o deslocamento e a hospedagem, se for necessário. Mas eu quero deixar isso como presente para todos que estão aí, que quiserem oferecer aos seus clientes, oferecer às empresas que têm interesse de prospectar, isso como generosidade minha, da Lu, porque dentro desse programa VIP, que tem um R no final, né, mas não R de marca registrada, apesar dele ter um círculo com essa proposta, né, de subliminar ali, mas valorizando a importância das pessoas para os resultados. E o slogan é #AmoOQueFaço. É trazer engajamento das pessoas, elas terem prazer, tesão e sentir assim, nossa, né, o que você faz empresa para que seja a empresa do caralho que eu trabalho, né? Então, de levar essa energia, esse movimento para as empresas, eu quero deixar isso oferecido para as pessoas que estão aqui presentes. Você publica no nosso grupo lá do Facebook, nosso grupo secreto lá do Facebook, e deixe lá pendurado, que super agradeço. E eu também queria convidar vocês... Obrigada mais uma vez, espaço. Tá? Imagina. Convidar vocês também para participar do curso de oratória do meu amigo Edgar Caetano, que ele jogou aqui no chat. Se vocês virem aqui na barrinha do rodapé, está escrito chat, vocês clicam, vai abrir uma barra de rolagem aqui do lado direito branco, e ele colocou já o enderecinho aqui, ó, é um bit.ly/oratória bootcamp,
E eu recomendo por uma razão simples. Eu já fiz esse curso. E para mim foi muito bom, foi muito legal. E você quer dar algum presente para o pessoal aí, Edgar? Quero sim, obrigado pela oportunidade novamente. Eu apertei sem querer, mandei antes da hora o link do evento. É realmente uma imersão de oratória, você sabe, você participou. São 2 dias em que eu trabalho os 4 pilares da comunicação de sucesso, que é mindset, voz, corpo e conteúdo, ou seja, o pacote completo para você desenvolver a sua comunicação, não importa se é para um vídeo, para uma reunião, para uma palestra, como é o caso do Lepera, para uma mentoria, ou para um bate-papo com a sua esposa ou com os amigos no bar, você consegue desenvolver a sua comunicação de forma mais assertiva. Estou colocando agora um link com um código de desconto para vocês, o BUT50, é isso mesmo, 50% de desconto para quem está nesse grupo, para participar dessa imersão. Tem um valor agregado muito grande, porque além da mentoria, além do próprio treinamento, para esse grupo em especial, eu vou oferecer mais R$2.000 de bônus, que vai envolver a mentoria, o acompanhamento de vocês pós-treinamento, um grupo também para desenvolvimento de vocês, com dicas, com feedbacks do que vocês estão fazendo no dia a dia em termos de comunicação, e um e-book que eu vou entregar para vocês no final do treinamento. Então tem muita coisa legal, eu não vou delongar aqui porque o nosso tempo já estourou, o Lepera depois vai puxar minha orelha, e eu vou deixar o link aí para vocês acessarem. Depois eu mando para o Lepera também postar lá no grupo secreto do Facebook, porque eu estou meio desconectado lá do grupo. Lepera, muito obrigado, foi uma honra participar, e muito legal esse grupo. Eu te agradeço, Edgar. Olha que legal, gente, 50% de desconto, e ainda ele vai dar um bônus aí de R$2.000 depois do curso de coisas que ele pode entregar. Eu super recomendo. Eu dou palestra aí há quase 30 anos e eu fiz o curso do Edgar e eu aprendi muita coisa. Bom, gente, queria agradecer a todo mundo, queria agradecer ao Clebson, à família Enio, ao Paulo e a Gia, ao Diângeles lá de Sergipe, a Lu e o Osni, Edgar pela participação, a Maria Helena que chegou agora vai ter que assistir gravado, né? A Gabi que entrou e saiu, mas a gente sabe que ela está correndo com as pequenininhas, o Wesley aí que falou um pouquinho, a Ângel também, a Sandrine lá de Santos, que está com o projeto 50 Tons de Vida, ao Fred. Queria agradecer a presença de todo mundo, desejar uma feliz Páscoa. A Páscoa é uma festa, né? É uma data, é uma comemoração que existe em várias religiões, né? Existe na religião judaica, existe no cristianismo, e simboliza algo muito legal, que é a renovação, né? Que é o renascimento, que é a reinvenção, e eu espero que todos vocês se reinventem, se renovem e se transformem nessa Páscoa, e que a partir de segunda-feira vocês possam ser cada vez mais humanizados no negócio de vocês, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau. Fiquem com Deus.